corporativista que os militares eles têm, né? Porque olha só, militares vivem em clima de desconfiança com o PF e ministro da Defesa tenta contornar rusgas. Nos últimos meses a gente está vendo aí militares, né, envolvidos aí diretamente no escândalo das joias. O próprio Mauro Cid está preso. Outros militares estão envolvidos também nesse rolo todo envolvendo as joias. E a Polícia Federal simplesmente está fazendo o seu trabalho, está avançando nas investigações. E o que a gente está tendo de retorno? O que a gente está tendo de retorno é isso. Os militares estão aí insatisfeitos com a independência da Polícia Federal. O avanço das investigações contra militares ampliou o mal-estar entre integrantes das Forças Armadas com a Polícia Federal, instituições que já protagonizaram episódios de desconfiança mútua desde a transição de governo. Então, pelo que tudo indica, os militares estão muito insatisfeitos pelo fato da PF ter deixado de ser aparelhada. A gente está vendo agora a Polícia Federal agindo com muito mais independência do que estava tendo durante o governo Bolsonaro. E a gente sabe que nos governos do PT as instituições sempre agiram, e aqui não estou nem fazendo uma defesa propriamente do partido não, tá? Eu estou fazendo aqui uma constatação. Os governos do PT, instituições como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Judiciário como um todo, sempre agiu com muita independência, né? E aí, de certo modo, o PT, de certo modo, pagou por isso, né? Lava Jato e tudo mais. Mas de qualquer forma, a gente vê que as instituições estão funcionando, né? Diferentemente do governo Bolsonaro, que era sempre uma grande tensão. Mas tá aqui, os generais da cúpula do Exército viram na coincidência de datas das operações que atingiram fardados e dias de festividades da força uma possível ação dos policiais para ofuscá-los. Eles reclamam sob reserva que todas as datas de destaque do Exército até agosto foram marcadas por operações da PF. Olha só o nível de teoria da conspiração dos caras. Eles acham que a Polícia Federal estava agindo para ofuscar uma grandiosidade da força, né? Que nas datas festivas a PF fazia operações que é para minar as Forças Armadas. Esse é o nível de teoria conspiratória que atingiu os militares. E o Bolsonaro também é fruto disso, tá? Gente, só para esclarecer, eu estou com uma voz um pouco mais rouca, porque estou com um probleminha de garganta, então eu peço para vocês um pouco de compreensão, tá? Acho que amanhã já estarei melhor. Integrantes da PF rechaçam que tenham havido qualquer intenção nesses atos, além do mero cumprimento de decisões baseadas em achados de investigações, e dizem que a avaliação não passa de teoria da conspiração. Mas é lógico. Que diabo a PF tem culpa das operações acontecerem em dias festivos do Exército? Que diabos a PF tem culpa nisso? Se os militares não querem ser ofuscados ou supostamente ofuscados, você não fazem merda. Simples assim. A desconfiança de militares sobre a PF, porém, reflete como a relação vai mal, avaliam governistas. Diante dessa constatação, o ministro José Múcio e militares têm atuado para minimizar as rugas. Então, o Múcio aqui é como se fosse ali a porta-voz oficial dos militares, né, no governo. Não é à toa que o Múcio ele é alvo de diversas críticas de aliados do governo, porque ele é mais um porta-voz dos interesses dos militares do que propriamente o ministro. Integrantes da cúpula do Exército reclamam, por exemplo, que em 3 de maio, quando o presidente Lula se encontrou com o alto comando e anunciou que o general Marcos Antônio Amaro assumiria o GSI, a PF realizou a operação que prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então quer dizer que agora a culpa é da PF por ter feito uma operação? Só que me faltava, né? Pelo amor de Deus, esses militares é uma coisa inacreditável. Agora a PF tem que pedir licença, tem que marcar, tem que agendar para fazer a operação, para não pegar mal pros militares. Pelo amor de Deus, cara, se vocês não querem ver militares sendo alvo de operação, é só vocês pedirem para eles não fazer merda. Desculpa o termo, tá? E não cometerem crimes, só isso.
Também apontam que horas antes de Lula anunciar o investimento de 53 bi do novo PAC para as Forças Armadas, em 11 de agosto, a pauta havia se tornado a operação contra o general da reserva Lorena Cid, pai de Mauro Cid, pela suspeita de participação no caso das joias. Militares ainda reclamam que o dia do Exército, em 19 de abril, tenha sido marcado pela divulgação das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto pela CNN Brasil referentes aos ataques golpistas do 8 de janeiro. Com uma ação para melhorar a relação, Múrcio tem falado com frequência com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. Então agora o Múrcio é o menino de recado das Forças Armadas. É isso? Pelo amor de Deus, né? No último dia 23, o ministro fez questão de ir à PF para convidar Rodrigues para a cerimônia no Dia do Soldado, que ocorreria dali a 2 dias, em 25 de agosto. Para mim era importantíssima a presença dele. Eu vim enfatizar e fiz questão de vir pessoalmente. Poderia dar um telefonema. Mas para mim é muito importante a presença dele, do ministro Dino e de todo o governo, para mostrarmos à sociedade que estamos de todo um lado só. Bom, se tem essa necessidade de mostrar para a sociedade que vocês estão bem, então porque na realidade vocês não estão bem, né? Essa é a realidade, né? Se precisa demonstrar uma fachada, é porque aquela fachada não corresponde com a realidade. Já Rodrigues afirmou ao jornal Globo haver o sentimento comum de sermos rigorosos com quem cometeu crimes. O dia antes de Múrcio e a PF, a corporação negou o acesso aos nomes dos militares com quem o hacker Walter Delgatti teria se encontrado no ano passado. Segundo relatos de militares, Múrcio aproveitou o encontro para sondar o diretor da PF a respeito de eventuais operações em datas importantes das forças. Então é isso, o Múrcio acabou se tornando um garoto de recado dos militares. Agora ele assumiu o cargo de ministro não para pensar estratégias para a nossa defesa ou para trabalhar em prol, né, da defesa nacional. Não, ele assumiu o cargo de ministro para ser uma espécie de menino de recado, né? Para ficar ali tentando contornar ali um suposto mal-estar. É uma coisa inacreditável. No mesmo esforço para reduzir a tensão, o comandante do Exército, Tomás Paiva, fez um convite para o ministro Alexandre de Moraes voltar a fazer musculação na academia do Comando Militar do Planalto. Vamos lembrar que no final do ano passado, bem no finalzinho do governo Bolsonaro, o Xandão, aliás, no final do governo não, isso foi durante as eleições, inclusive, né? O Xandão, o Xandão foi proibido de malhar na academia militar porque ele estava sendo mal visto pelos militares, porque ele estava fazendo a obrigação dele, basicamente. Então é isso. Como a Folha mostrou, Moraes usava o espaço no setor militar urbano para realizar os exercícios diários ao lado de oficiais e praças no início da manhã, antes de ir para o trabalho nos tribunais. A rotina se manteve por cerca de 3 anos até ser interrompida em novembro de 2022. Contrariados com a forma como Moraes guiava o processo eleitoral, generais da cúpula do Exército informaram ao ministro que a academia passaria por reformas. Então deram esse migué, né, que a academia iria passar por reformas e que o Xandão não poderia pisar lá. Moraes entendeu o aviso como um recado para não voltar ao local. Agora, com o novo convite, ele avalia puxar novamente os pesos em companheiros militares. Isso aqui é bizarro, gente, pelo amor de Deus. Múrcio também foi ao gabinete do ministro no TSF. Minha garganta tá tão foda, gente, que eu tô errando até as siglas. Perdão aí. Tem um pouco de paciência comigo hoje. Múrcio também foi ao gabinete do ministro no STF. Fazer o convite ao Dia do Soldado pessoalmente. A empreitada deu certo, já que Rodrigues e Moraes compareceram ao evento. Generais afirmam sob reserva que as ações para distensionar a relação com o PF não têm como objetivo blindar militares investigados pela corporação. Não, imagina. Que isso. Quem vai acreditar nisso, né, gente? Pelo amor de Deus. A ideia, segundo os relatos, é garantir uma boa relação institucional. Se vocês querem manter uma boa relação institucional com a PF, é simplesmente deixar a PF fazer o trabalho dela. Deixar a PF avançar nas investigações. Deixar a PF pegar os militares que estão envolvidos nisso e ponto final. Vocês não tem que mandar recado pra ninguém. Era só o que faltava. A PF tem que pedir permissão para as Forças Armadas para fazer uma operação. Tem que marcar, tem que ver se na agenda dos militares vai ter espaço. Pelo amor de Deus, né? Ainda dizem que não são corporativistas. Policiais federais ouvidos pela Folha afirmam que a intenção das investigações não é mirar militares, mas apurar os ilícitos como um todo e individualizar condutas, independentemente de serem das Forças Armadas ou não. Claro, isso que é o trabalho da PF, né, gente? Aí dá ponto que as desconfianças de militares com a PF refletem um espírito corporativista, mas é lógico, de proteção dos fardados, é isso. Agora as Forças Armadas querem que a PF peça permissão para prender militares envolvidos em escândalo. Então se vocês, militares, querem ter uma boa relação com a PF, é deixar a PF trabalhar. Não é ficar mandando recado,
Não é ficar usando o ministro como um bode expiatório, sabe? Não é mandar um Múrcio ser o menino de recado de vocês. É ridículo. O clima de tensão entre PF e militares começou ainda na transição, com uma queda de braço que iria coordenar a segurança do presidente Lula. O diretor-geral da PF, que comandou a proteção do presidente durante a campanha, e o ministro Flávio Dino defendiam que parte dessa atribuição saísse da alçada do GSI, o que aconteceu inicialmente. Mas quem que pode confiar no GSI, gente? Pelo amor de Deus. Eu não confio no GSI. Eu, sendo o governo, já teria transferido a responsabilidade da segurança do presidente Lula para um outro órgão, seja a Polícia Federal, por exemplo. É muito mais confiável que o GSI. O GSI está entupido de militar golpista lá dentro. Um dia desse a gente ficou sabendo que tinha um militar que recebia informações da agenda do Lula. E que um outro militar estava num grupo de militares golpistas do GSI. Dá pra confiar numa coisa dessa? Não dá. Em junho, porém, um decreto que criou a secretaria que abrigava esse modelo expirou. A coordenação sobre a proteção presidencial voltou para o GSI e entrou em vigor o modelo híbrido. A PF continua fazendo integralmente a segurança de Janja. Alguns policiais atuam na de Lula. Mas um decreto que visa regulamentar a atuação da PF, nesse caso, está parado no Ministério da Gestão. Ministério da Gestão, nem sabia que existia Ministério da Gestão, gente. Muito prazer. Também no início do ano, a PF e o Ministério da Defesa divergiram a respeito dos rumos do GSI. Desde os ataques do 8 de janeiro, as desconfianças da PF com o Gabinete de Segurança Institucional aumentaram. Integrantes da cúpula da corporação desconfiam que integrantes do órgão tenham facilitado ou sido omissos com as invasões do Palácio Planalto. Isso é claramente. Os caras agiram, enfim, não agiram, né? Omitiram. Além disso, sempre atribuíram aos militares parte da culpa pela organização dos atos pela avaliação de que eles foram gestados nos acampamentos de apoiadores de Bolsonaro em frente aos quartéis generais. Dino chegou a chamar os acampamentos de incubadoras de terroristas antes do 8 de janeiro. Justiça e PF atuaram para desarmar esses locais, mas os militares não deixavam. Ainda tem isso, né? A PF e o Ministério da Justiça queriam fazer o trabalho deles, sabe? E as pessoas, mas não. Fiquem aí, no canto de vocês. Aqui vocês não vão mexer com ninguém. Aí depois vem com essa de que não são corporativistas. Nesse contexto, integrantes da PF defendiam que o GSI fosse comandado por um civil, não por um militar. Eu também concordo. Por mim mesmo, poderia instituir GSI. Mas, como precisa ter, bota um civil lá dentro, que é muito mais confiável. O ministro da Defesa, por outro lado, atuou junto a Lula para que ele mantivesse a tradição de deixar um militar à frente do órgão. Tradição é feita para ser quebrada, né? Aí os caras mandam um papo desse, mandam essa, de que não são corporativistas, são muito corporativistas. Pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo total.